Olá, meus irmãos, que o descanso do Pai, o Espírito do Pai e do Filho, possa descansar na mente dos irmãos e das irmãs e dar discernimento para essas pessoas, para a igreja, para que essas pessoas estão presas, esses irmãos, em gaiolas, em apriscos, em casas feitas por mãos humanas, possa sair desse engano e se lavar nas correntezas, na palavra do Pai e do Filho. Meus irmãos, nada que estava oculto, que não seja revelado e colocado diante da luz e posta a abominação dos seus atos, da sua imundícia, da grande meretriz e das meretrizes, meus irmãos. Que o Pai possa dar discernimento a vocês. O lava-pés, meus irmãos. Mas antes disso, ontem, meus irmãos, por volta do meio-dia, eu fui visitar um amigo, o irmão, em sua casa. E chegando à sua casa, eu observei algo. E notei, meus irmãos, uma bacia com água e um pano do lado. Isto é, fora da porta. Eu perguntei, amigo, o que significa isso? Então ele disse, amigo, é necessário você lavar os seus pés, devido ao veneno, o pó da terra, o contato que tem e que teve com várias casas, com várias pessoas, para que possa entrar na minha casa. E eu fiz todo aquele ato, com humildade, com simplicidade, com singeleza de coração, e entrei pela porta. Nós se assentamos na mesa e começamos a repartir o pão com união, com justiça, com fidelidade. Um asno sem fermento, meus irmãos, vindo direto do céu. A maior alegria de uma mulher é quando ela sobe a um altar para se casar com o noivo, o marido. E ninguém consegue tirar essa alegria dela, da mulher. Então ela contempla essa maravilha. Igual o Messias disse, meus irmãos, em outro lugar, quando fores entrar na casa de algum irmão e esse receber, vocês digam, o descanso repose sobre a vossa casa. Mas se essa pessoa não receber o descanso, o repouso, vocês devem sacudir a poeira de vossos pés e partir para outra casa. Meus irmãos, antes da Páscoa, antes da obra ser consumada, o Messias, o cabeça, o corpo da igreja, ele vai preparar a mulher
seus amigos, os apóstolos. Antes, meus irmãos, note, pense, meus irmãos, ora, antes da festa da Páscoa, da ceia, sabendo o Messias que era chegada a sua hora de passar desse mundo e retornar ao Pai, assentar à sua direita, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou eles até o fim. Lembra, meus irmãos, que ele disse: eu digo a vós que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, dessas leis de Moisés, desse fardo pesado, desse jugo, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai, em espírito, no topo, ceiando com vocês, com a igreja, com a mulher. Note, meus irmãos, por que ele disse isso? Porque estava escrito no profeta: depois de 2 dias darei saúde, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante de sua face. Então ele ceia comigo, contigo, mas ser espiritual, meus irmãos, no topo, na mente, dentro de cada um de nós. Você lembra que ele estava passando na seara, no dia de sábado? E ele disse assim, meus irmãos: aqui está quem é maior do que o templo. Ele, meus irmãos, o templo, porque nós somos a morada, somos a casa do Pai. E entramos na casa do Pai através do Espírito. Então temos que lavar os pés para entrar dentro da casa. Toda a poeira, todo o veneno, todo o contato que tiveram com as casas, com a imundícia, com o mundo. O sistema, meus irmãos. Em outro lugar, meus irmãos, note: alegremos-nos, exultemos e demos honra, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, se aprontou, se embranqueceu, se purificou, pois lhe foi dado veste de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos justos, das pessoas que testemunham, que testificam a lei e os profetas, que compadecem, meus irmãos, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Então ele me falou, o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras do Pai. Simplificada, meus irmãos: amor ao Pai e amor ao próximo. Então, prostei-me antes a seus pés, para adorá-lo, venerá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho do Messias.
Obedeça ao Pai, pois o testemunho do Messias é o espírito da profecia, o espírito da verdade, meus irmãos. Bem-aventurados, meus irmãos, sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Se eu dei testemunho do bem, diga. Se eu dei testemunho do mal, diga. Se eu ensinei a lei e os profetas, por que bate na minha face? Eu dei testemunho do mal ou do bem? Alegrai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, acima da potestade do ar. Pois assim perseguiram os profetas, os verdadeiros, que viveram antes de vós. Então note, meus irmãos, ele vai preparar a mulher antes. Continuando, durante a ceia, o jantar, aquela refeição, tendo já o diabo posto no coração, na mente de Judas Iscarió, filho de Simão, que traísse o justo, o inocente. E esse foi apressado, meus irmãos, com pão molhado, com os pés ligeiros, para entregar o justo por 30 moedas de pratas. As mesmas coisas, meus irmãos, do sistema religioso. Eles vendem indulgência, prosperidade. Vivem de aparência, meus irmãos. Seguem as Judas, com os pés ligeiros e as mãos sujas de sangue. Cúmplice da morte do inocente. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, colocou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Lavar toda a poeira, todo o pó, todo o contato, todo o veneno que eles tiveram com as casas, com as pessoas. Aproximou-se, pois, de Simão, e esse lhe disse: Mestre, tu me lavas os pés a mim? Quantas vezes nós mesmos fazemos essa pergunta? Pense, meus irmãos. Respondeu o mestre: O que eu faço, não sabes agora, mas há de compreender depois. Disse Pedro: Simão, nunca me lavaram os pés. Respondeu o mestre: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, meus irmãos, é necessário lavar os pés, ter humildade, ter simplicidade, reconhecer uns aos outros. Então Pedro lhe pediu: Mestre, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então o Messias disse: Quem já banhou, se lavou na minha palavra, não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas
Não todos, meus irmãos. Note, ele disse, não todos estão limpos, porque um deles não lavou os pés. Antes, com pão molhado, foi apressado para entregar o justo e se casar com a prostituta, com a meretriz, com cabeça, o dragão, Moisés, as leis de Moisés. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou, vocês compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre, chefe, pai, mãe, irmão, e eu sou, porque eu fui como pai para vocês. Eu ensinei vocês, eu guardei vocês em todo o caminhar, em todo o caminho. Eu fui como uma mãe a vocês. Lembra que ele disse que uma galinha, ela coloca os pintos debaixo de suas asas? Assim faz uma mãe. Ela protege os filhos. O irmão mais velho, o ancião, então ele foi tudo a eles. Ora, se eu, sendo mestre e chefe, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, reconhecer uns aos outros, ouvir, ter humildade, entender o pedacinho do pão do outro irmão, compadecer ao outro irmão, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aí ele disse, meus irmãos, em verdade, eu vos digo, que o servo, o trabalhador, aquele que está trabalhando na vinha, o discípulo, não é maior do que o seu mestre, o chefe, o Messias. Nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois, se praticares. Não falo a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão, que assentou-se na mesa, que se infiltrou, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Note, meus irmãos, quem recebe aquele a quem eu enviar, a mim recebe. Quem recebe o asno sem fermento, a justiça, a fidelidade, a mim recebe. Quem recebe um profeta de qualidade, o que é um profeta de qualidade? Aquele que testifica, que testemunha, que leva o asno às casas. Esse recebe a mim, ao Pai, aos apóstolos, aos verdadeiros profetas, meus irmãos. Uma união
uma casa afirmada, edificada, fortalecida na rocha, meus irmãos. É necessário lavar os pés, meus irmãos, para entrar no templo. Lembra? Aqui está quem é maior do que o templo. Ele, meus irmãos, entrar em espírito, em verdade, em toda a justiça para com o Pai. Então, para entrar, meus irmãos, no verdadeiro templo, aonde a mulher se alegra, e ninguém pode tirar esse gozo, essa alegria, deve-se lavar os pés. Humildade, simplicidade, afeto, comunhão. É isso que agrada o Pai. Aonde estiver 2 ou 3 no mesmo espírito. Lembra? O que ligares na terra será ligado no céu, no topo, no mesmo espírito, estará ligado no céu. Mas se não tiver de acordo, se não lavar os pés, vai ficar de fora da porta, meus irmãos. Só falta lavar os pés. E ninguém mais há de tirar esse gozo, essa alegria da mulher, da noiva. O momento mais marcante e maravilhoso é quando a mulher ela se encontra com o noivo, se casa com o noivo e vê o noivo face a face. Que a bondade do Pai e o descanso do Filho repouse sobre a vossa casa nessa manhã.